Vivo de novo. Vamos que vamos. Gabriel Campos, Felipe Farias Neves. Você chegando, guris. Lucas. Vou abrindo no computador aqui enquanto vocês vão chegando. Tudo tranquilo de som, imagem, sinal por aí? Se estão respondendo, pelo visto sim, né? Mas não custa a gente confirmar. Robertson, Felipe, Lucas, Davi, Letícia, Marciai Neto, Fabrício Fonseca, meu tocaio, Felipe Matos, Bruna. Beleza, o pessoal tá dizendo aí que tá ok, show de bola então. Bueno, enquanto vão se achegando aí, pessoal, só para não perder o costume, se puderem compartilhar a live aí, convidar mais pessoas para vir para a nossa roda de mate virtual, fiquem à vontade aí, nos ajudem a compartilhar um pouco mais, dividir um pouco mais das questões, dos conhecimentos que a gente vai dividir com vocês aqui, passar um pouco adiante. Como eu creio que já devam ter percebido, as lives não estão ficando mais nos stories, né? Eu acho que, pelo visto, o Instagram aí fez alguma atualização e não nos permite mais deixar as lives só aparecem nos stories enquanto realmente está ao vivo. E depois a nossa alternativa é publicar no IGTV. E neste caso, quando a gente passa de 1 hora, aí, como é o caso que tem acontecido quase sempre, a gente tem que publicar 2 vezes. E dando já outro recado, na live de quarta-feira, que foi da questão da adubação nitrogenada, tem a primeira parte da live, tá no IGTV ali, só que a segunda parte, pessoal, vários perguntaram já, pediram acesso, só que nem eu tenho. Meu celular travou quando acabou a segunda parte da live, eu não consegui salvar o vídeo nem para mim, muito menos compartilhar, publicar no IGTV, acabei perdendo, que é uma lástima porque tinha sido uma parte bem interativa, tinha bastante questão técnica e operacional mesclada ali. Eu tinha gostado bastante do conteúdo que a gente tinha produzido em conjunto e fiquei tão chateado quanto vocês, talvez até um pouco mais. Mas infelizmente a tecnologia às vezes nos prega algumas peças aí, não tem o que fazer. Então já deixando claro que a live da adubação nitrogenada tem só a primeira metade dela, a segunda parte nem eu vou ter como colocar, publicar depois, como a gente tem colocado lá no canal do YouTube, algumas coisas na página do Facebook. Tem dado um trabalho para editar, principalmente essas que passa de 1 hora, né, que eu tenho que juntar os vídeos. E tem dado às vezes quando eu salvo o vídeo, quando eu extraio ele do Instagram, tem dado uma deslocada na imagem e o áudio, daí tá me dando um certo trabalho para editar, para conseguir sincronizar tanto a imagem com o som, e por isso tá demorando aí para publicar, mas devagarinho a gente vai colocando as coisas no ar lá, tá? Então, quando vocês vão terminando de se achegar, aí eu queria reforçar o convite para o pessoal que ainda não se inscreveu no workshop, lembrando que é daqui a 6 dias, né? Então na quinta da semana que vem, às 20 horas, a gente vai fazer o workshop ILP Terras Baixas. Neste caso vai ser pelo YouTube, não vai ser aqui pelo Instagram. E vocês, os inscritos, receberão por e-mail o link de acesso. E daí, com uma programação mais completa, estou montando uma palestra e hoje já consegui criar o roteiro, ainda não fiz a apresentação em si, mas já tenho o rumo das coisas que a gente vai abordar. Então, para poder fazer uma apresentação, uma palestra online ao vivo. O resumo da ópera é isso daí. Então, inclusive vou precisar de um pouco mais de tempo. A semana que vem eu já vinha adiantando esse assunto aí durante a semana, dizendo que
que essa frequência de lives a partir agora da semana que vem nós vamos reduzir um pouco, porque começou, como eu já disse, algumas demandas no campo aí de planejamentos para a próxima safra, o pessoal terminou a colheita, né? E algumas reuniões aí para possíveis clientes novos e mais a questão do workshop. Então, para a semana que vem, eu vou me concentrar nessas questões que eu tenho que fazer para fora aí e me dedicar exclusivamente ao workshop para poder fazer com uma qualidade que vocês merecem, né? Caprichar bastante na apresentação aí. E a partir da outra semana a gente retoma aí a questão das lives aqui pelo Instagram. Eu não sei se vai ser uma ou duas por semana, eu vou ter que ver como é que vai ficar a minha agenda e a minha condição de seguir interagindo. Mas isso vai para essa semana do workshop, eu vou fazer só o workshop para poder me preparar, como eu já disse. Mas a partir da semana seguinte a gente volta a interagir aqui pelas lives do Instagram. E daí se vai ser uma ou duas por semana eu vou ver como é que vai se parar. Tá? Mas eu vou tentar fazer de tudo para que sejam pelo menos duas. E falando em workshop, enquanto vai chegando mais gente aí, 6 minutos, eu queria agradecer o pessoal que já se inscreveu e que recebeu a pesquisa lá. Tem bastante resposta, alguns testemunhos aí que eu confesso para vocês que me emocionaram, e eu que adoro falar, fiquei sem palavras em alguns deles. Mas o melhor de tudo é perceber aí que a pesquisa em si, que era o que eu queria de mais importante, ter uma noção de qual é a visão de vocês e das coisas que a gente vem fazendo, e fiquei extremamente feliz em perceber que a maior parte de vocês está, a linha de raciocínio e as demandas, as intenções, os interesses, está muito semelhante, muito alinhado com as coisas que a gente vem fazendo, as coisas que a gente vem compartilhando e a intenção que a gente tinha e tem de seguir fazendo. Então, fora isso, que me deixou extremamente feliz de perceber que o rumo está bem definido, tem algumas sugestões de coisas que a gente não vinha fazendo aí que eu achei bem legal. Então, a gente vai... Depois eu vou ler com calma, eu não consegui ler tudo ainda, tem mais de 100 respostas já à pesquisa. Eu tenho dado uma corrida só meio por cima, ainda nem extraí da página ali para poder visualizar melhor. E como tinha a programação ainda dessas lives dessa semana, eu estava muito focado nisso, né? Mas agora aliviando um pouco, eu vou ver se no final de semana eu consigo dar uma lida. Com certeza antes do workshop eu vou ler todas as respostas, né? E provavelmente aproveitar algumas das dicas, das sugestões que foram dadas lá para colocar na própria apresentação, tá? Então, dados os devidos recados iniciais, vamos ver, quase 10 minutos iniciais, acho que já tá bom para nós começar e entrar no tema de hoje, que também foi um tema escolhido pela grande maioria de vocês lá no Telegram ou aqui direto nos stories. Então, só para não perder o costume, Demate Listo por aqui. Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária. Estamos dando início ao 22º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas. Esta série tem o objetivo de trazer assuntos e convidados especiais para falar sobre temas específicos que abrangem, que fazem parte do universo da integração lavoura-pecuária em terras baixas. E o tema de hoje, escolhido pela grande maioria de vocês, é uma das coisas que eu tenho repetido com uma frequência alta. Acho que quase todas, se não todas as lives eu repito essa expressão, que os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos, principalmente no início, para conseguir encaixar as coisas, começar a produzir mais. Isso é inclusive a parte mais trabalhosa para a gente conseguir fazer uma integração lavoura-pecuária, é justamente adequar as operações, fazer com que elas tenham alta eficiência. E esse tema eu já penei bastante em várias situações, e por isso mesmo que eu sugeri ele foi votado, né, a questão das terceirizações, os riscos e as vantagens. Primeiro, antes da gente falar disso especificamente, eu acho que é uma baita de uma alternativa, tá? Obviamente que tem alguns momentos que isso se presta mais do que outros, mas eu acho que é uma baita de uma alternativa para a gente aumentar a nossa eficiência operacional. E pensando em aquisição de capital imobilizado, né, a gente ficar adquirindo mais maquinário,
tem a questão das parcelas, tem a questão da depreciação, o custo fixo vai aumentar. A gente tem que lembrar, se compra uma máquina nova, vai precisar de um operador para aquela máquina, e às vezes tem na equipe, às vezes não tem, é mais uma carteira assinada que a gente vai ter que botar na conta. Então, esse tipo de coisa a gente tem que dar uma boa avaliada, e às vezes a questão da terceirização se presta bem mais do que a gente comprar uma máquina nova, uma plantadeira, uma colheitadeira, enfim, um autopropelido, depende qual a intenção que se tem e o objetivo específico, mas eu vejo com bons olhos. Eu só quero chamar atenção para algumas coisas que eu não abriria a mão de maneira nenhuma, que não terceirizaria, tá? Não abriria a mão de ser o dono da operação, e outras que em alguns momentos eu acho que é o mais indicado, tá? Só para falar em vias gerais aí as coisas que a gente terceiriza ou pode terceirizar, né, pessoal? A semeadura e a colheita, as aplicações, sejam de sólidos ou de líquidos, a questão da drenagem e das taipas, embora a operação ainda siga sendo nossa, tem a possibilidade aí com as geotecnologias da gente terceirizar o levantamento da área. Lembrando que a gente pode fazer o levantamento para uma safra e usar, para uma cultura e usar para as duas, né? Faz o mapeamento da área aí com a RTK, como a gente já falou nas lives com o Antonioni lá no início, e depois pode utilizar esse mapeamento tanto para as taipas quanto para os drenos, né? A microdrenagem. Então essa questão da terceirização desse serviço nos otimiza bastante. A gente faz um ano e ganha pelo menos 2, né? Faz para uma cultura e fica pronta para outra. A questão dos preparos também é uma coisa que é uma alternativa boa para um momento específico que eu vou citar aqui. E a gente não pode esquecer que o frete também a gente terceiriza, né, pessoal? E isso tem uma questão aí, o custo de frete durante a colheita tende a ficar bem mais alto. E a gente pode utilizar algumas estratégias aí para evitar de estar gastando muito com frete durante a colheita, terceirizar menos e reter um pouco mais o produto, tá? Eu tô só dando um passeio meio geral, contextualizando de uma maneira mais ampla antes da gente entrar no passo a passo. E eu quero ver se eu trago no final da live aí alguns exemplos de situações que a gente passou aí que deram certo e como que o pessoal fez para conseguir encaixar isso. A grande questão, a grande dificuldade é nós acharmos prestadores de serviço caprichosos, né, com qualidade, e principalmente nós termos preferência, nós sermos os prioritários desse tipo de serviço. E por isso mesmo, os que deram certo geralmente fizeram um pacote com o prestador de serviço, entregando uma área mínima, garantindo uma área mínima de serviço e às vezes mais de um serviço dentro da safra, para garantir uma certa prioridade ou exclusividade, dependendo do tamanho da área que se tenha. Se consegue pegar um prestador de serviço exclusivo para fazer o papel, uma parte do serviço dentro da área lá, e com isso evita, como eu disse, ter que comprar máquina nova, funcionário novo, enfim, consegue terceirizar inclusive os funcionários, porque daí o prestador ou é ele mesmo que presta o serviço ou traz alguém da sua própria equipe para executar a operação, não são só as máquinas que vêm, né? Então essa questão aí, como eu já disse, eu vejo com bons olhos, a gente só tem que ter alguns cuidados. Eu separei aqui umas fotos para mandar, pessoal, de uma má experiência que eu tive em Jaguarão, algumas safras atrás, terceirizando semeadura da soja, pegando um prestador de serviço bem pouco caprichoso. E impressionante, porque era uma máquina, até nem era uma máquina grande, uma máquina de 7 linhas. Já vou contar esse caso antes da gente entrar nas questões que eu anotei aqui, porque eu até separei essas fotos para mandar depois da live lá para o grupo. Era uma máquina de 7 linhas e tava, só um lado da máquina estava plantando, tá? Agora eu não me lembro, tem que olhar nas fotos ali, eu acho que é o lado das 3 linhas plantava e ficava 4 sem plantar. E isso daí, tá, por mais que o operador não vai estar parando toda hora para revisar a máquina, não percebeu que a catraca escapou e que a máquina não estava semeando, mas no mínimo, né, na hora de parar para abastecer a máquina, ia perceber que as caixas de semente não tinham esvaziado e revisar a máquina para corrigir.
e inclusive tentar dar uma cavada, uma mapeada para trás ali das partes que tinham ficado sem plantar. Obviamente que é muito difícil, a gente enxerga só depois que começa a nascer, né? Mas se tivesse tomado uma atitude logo que percebeu, mas o pior de tudo, tamanha falta de capricho e de consideração do prestador de serviço, que semeou 100 hectares desta maneira, numa lavoura de mil hectares, e ficou 10% da área semeado. O que aconteceu? Eu tive na propriedade, como a gente faz visitas semanais, né? Tive na propriedade no dia que ele tinha chegado, dei mandado atrás da máquina para revisar a profundidade, semeadura e tudo mais. E obviamente que voltei uma semana depois, né? E o cara continuava plantando. E daí uns dias depois comecei a cavar, na verdade, depois do serviço que ele tinha feito, comecei a não achar semente. Aí a gente já paramos a máquina do cara. E uns dias depois começou a nascer a lavoura, e toda a parte essa que ele tinha semeado sozinho, porque ele ficou plantando separado, né, para a gente poder medir a área que ele tinha semeado lá, porque a cobrança era por área semeada. E quando começou a nascer, vocês vão ver as fotos depois ali. Era 3 linhas semeado, um buraco, 3 linhas semeado, um buraco. E assim foi. Foi longe. Lógico que faltou muito capricho do operador e também da nossa parte ali, do pessoal da própria granja, né? Estar mais em cima do cara, mas como era um serviço terceirizado, era justamente porque nós estávamos esgoelados no serviço e acabamos deixando a área por conta dele, por confiança total, deixando o serviço por toda a responsabilidade do serviço por conta dele, e depois nos custou caro, que a lavoura ficou toda falhada, vocês vão ver depois. Tá? Mas então esse tipo de coisa como eu disse, a grande dificuldade é a gente achar prestadores de serviço que tenham disponibilidade e qualidade. Então essa questão aí é bastante preocupante, mas ainda assim eu acho que é bastante positivo, e eu já vou agora entrar na parte mais específica, e daí em cada parte desses processos, das terceirizações, eu vou me posicionando o que eu acho que a gente pode ou não pode fazer, o que seria mais lógico. E a primeira coisa é nós falarmos em capacidade operacional, principalmente de semeadura e de colheita, pessoal. Então essa questão como eu já disse mais de uma vez, inclusive tem um videozinho curto que eu fiz na entre-safra passada, que fala justamente desse momento que a gente está agora, do manejo pós-colheita, e entre uma lavoura e outra, né, a entre-safra. E a expressão que eu uso é que a lavoura é um jogo que a gente ganha quando a bola ainda está parada. Então esse seria o melhor momento para a gente fazer essas terceirizações. Ganharmos tempo agora para conseguir garantir as operações feitas e as áreas prontas, pensando no arroz aí entaipada, valeteada, as taipas encabeçadas, enfim, a área pronta mesmo, né? Mas tem essa questão da semeadura em si, tá? Pensando agora na condição do sistema, tá, pessoal? Tô puxando o foco todo para essa questão da nossa intenção de integrar o sistema e de mantê-lo encaixado, né? Obviamente. Então, a partir do momento que a gente tem essa pretensão e que a gente começa a trabalhar com o sistema integrado, com atividades associadas, por mais que cada atividade tenha que gerar o seu resultado, nós não podemos mais pensar nelas isoladamente. Cada tomada de decisão tem que ser sempre pensada no todo, para que não desencaixe essa engrenagem e que a gente não se atrapalhe logo ali adiante. E tem uma coisa que eu já disse várias vezes também, que é o insumo mais barato e que pode ser o mais caro da lavoura é a época de semeadura. Tá? Custa a mesma, nós semearmos dentro ou fora da época custa a mesma coisa. Agora, o quanto que nós vamos colher, o quanto que vai nos trazer de renda, esse dentro e fora da época, é um abismo de diferença. Tá? Mesmo nessa safra agora, inclusive, pegando bem o gancho, pessoal, foi uma safra aí para o arroz, vamos pegar o caso do arroz especificamente, excepcional, tá? Uma luminosidade ótima, né? Inclusive faltando água para a soja, né? Foi muito bom por um lado e bastante crítico por outro, e continua sendo, inclusive as pastagens estão bastante atrasadas, né? Mas mesmo assim, dentro desta safra, a bendita da época de semeadura, nós tivemos casos de ter uma tomada de decisão de um cliente de pegar uma área de um terceiro, um arrendamento, decidir aumentar a lavoura no início de setembro,
onde nós já estávamos, inclusive com as primeiras áreas dessecadas para entrar semeando no final do mês. E essa tomada de decisão de pegar uma área a mais, e ainda com uma logística meio complicada, 2 áreas na verdade complicadas, longe da sede, inevitavelmente com aquelas chuvas do mês de outubro de em torno de 400 milímetros, fizeram que essas áreas que foram pegas na hora do início da safra começar e que precisavam, áreas que estavam de campo parado aí 5, 6 anos, que inevitavelmente a gente teve que fazer, tinha tacuru e tudo mais, umas áreas bem brutas, tivemos que fazer um preparo bem convencional. Inevitavelmente esse tipo de área se plantou em novembro, tá? E nós tivemos dentro dessa propriedade, daí comparando as cultivares iguais, a primeira área semeada de guri dentro da propriedade, que era uma sementeira inclusive, a gente colheu 220 sacos. E essa última área semeada também com guri, que para novembro já é pior ainda, gasta mais e colhe menos e tem mais risco de doença, fez a aplicação extra de fungicida, deu 157. Então vocês percebam dentro da mesma propriedade, dentro da mesma safra, a mesma cultivar, o quão dentro de uma safra ótima inclusive para o arroz, nós termos aí uma diferença, um abismo de quase 70 sacos de diferença de produtividade por uma tomada de decisão equivocada. Então, essa questão da época de semeadura não vou parar de bater nunca, porque é o que mais nos garante ou que nos tira potencial produtivo, e é uma decisão que o ajuste das áreas em relação à capacidade operacional, que é exatamente isso que eu quero falar agora, se faz fundamental. Para as nossas pretensões de integrar o sistema, o primeiro passo deles é a gente ter o domínio da operação da semeadura e a garantia que a gente consegue ter. Pensando tanto em arroz quanto em soja, pessoal, capacidade de semeadura de 10 a 15% ao dia, tá? Então a capacidade operacional da semeadura, seja do arroz, seja da soja, de 10 a 15% ao dia, tá? Por que isso? E da onde que isso saiu? Isso saiu de todas as safras que a gente vem atuando e das janelas costumeiras que a gente tem de semeadura, tanto para o arroz quanto para a soja na nossa região. Pensando em começar no arroz na segunda quinzena de setembro, tentando terminá-lo até o início da segunda quinzena de outubro. Então, para falar em números redondos, de 15 de setembro a 15 de outubro, ou de 20 de setembro a 20 de outubro, tá? Esses 30 dias de calendário, nós temos que ter capacidade de semear de 10 a 15% ao dia, vai nos dar de 10 a uma semana a 10 dias de serviço, especificamente. E por mais que de calendário nós tenhamos 30, não se enganem que essa época chove bastante, nem sempre a área tem uma boa drenagem natural, exige bastante da questão operacional de drenagem, e a gente ter uma segurança aí dos 30 dias de calendário nós estarmos preparados para em 10 dias de serviço, matar todo o serviço. Não é raro de nós conseguir começar no final de setembro a semeadura com esse tipo de capacidade operacional. Já teve safras aí do intervalo entre uma chuva e outra ser de 3 ou 4 dias, e só se conseguia semear, às vezes chovia, ficava 2 dias parado, no terceiro conseguia semear, no quarto voltava a chover. Esse tipo de coisa só se conseguia fazer em área muito bem drenada e de preferência que teve presença do gado, que deixa o piso mais firme, e ainda assim, avançando de 10 a 15% neste dia já era um baita de um resultado. Só que quem não tinha pisoteio, uma boa drenagem e essa capacidade operacional abaixo disso, inevitavelmente acaba se perdendo. Então, essa questão da capacidade operacional para a gente pensar em encaixar primeiro o arroz, depois a soja vai servir a mesma linha de raciocínio por o quê? Porque a gente tem que fazer de tudo. Os nossos melhores resultados de soja, de todas as safras que a gente já atuou, sempre estão entre 25 de outubro e 15 de novembro. Todos os melhores resultados, independente da cultivar, independente da safra, é sempre dentro dessa janela, tá, pessoal? Então, a capacidade operacional tanto do arroz quanto da soja teria que ser de 10 a 15% ao dia para que nós tenhamos de 20 a 30 dias de calendário, mas no máximo demanda de 10 dias de serviço na prática, botando a máquina a rodar. E para falar em números de capacidade de máquina, isso
de uma maneira geral, tá? Arroz até 10 hectares por linha de plantio, e a soja, lembrando que eu estou me referindo especificamente a terras baixas, soja em rotação com arroz, até 25 hectares por linha. Capacidade operacional de semeadura, tá? Para que nós tenhamos de 10 a 15% de capacidade de semeadura por dia, no arroz no máximo 10 hectares por linha de semeadura, na soja no máximo 25 hectares por linha de semeadura. Tá? E essa questão dos 10 a 15%, geralmente o que varia é o turno de serviço. Vai variar se o cara planta dia e noite ou se faz turno estendido. Tá? Geralmente quem consegue semear 15% ao dia, com essa capacidade operacional que eu falei, essa referência em hectares por linha, geralmente quem consegue semear 15% ao dia é nas 24 horas, semeando dia e noite sem parar o plantio. Tá? Isso daqui, pessoal, é uma das coisas, como eu comecei a live falando que já tive problema de terceirização desse tipo de serviço por falta de capricho, mas é uma coisa que ela é tão importante, influencia tanto no resultado da lavoura, que esse tipo de coisa aqui, eu acho que nós não precisamos, nós não podemos, não é nem precisamos, nós não podemos terceirizar esse tipo de serviço. Isso daqui tem que ser responsabilidade nossa e nós temos que entrar e resolver. A semeadura, nós temos que ter garantia que quando deu a janela nós vamos entrar e fazer o serviço. Por que isso daqui eu acho que a gente não pode, eu tenho convicção que a gente não pode terceirizar esse tipo de serviço. Primeiro, pela questão do capricho que eu citei aí, tá? Mas isso a gente de certa forma até consegue resolver estando mais em cima, cobrando um pouco mais, de repente deixando algum responsável da granja andando em cima da máquina, enfim. A gente consegue dar uma cuidada mais de cima, mas pode acontecer do terceirizado não aparecer ou ocorrer um problema. Hoje de tarde, por exemplo, tem um cliente que está terceirizando uma aplicação de calcário. Ele estava com tudo pronto, calcário descarregado no ponto lá, inclusive comprou uma grade nova para fazer mais serviço, só tinha umas grades leves, comprou uma grade grande para render mais serviço, só esperando a calcareadeira chegar, porque estava prestando serviço em outra propriedade. No meio da tarde quebra a ponta de eixo do trator, não sei quanto tempo ainda vai levar para chegar o serviço terceirizado para fazer essa aplicação de calcário para nós lá, e agora está o cliente aflito, porque o calcário já está no ponto, a grade nova chegou e o ideal era sair colocando esse calcário e seguir fazendo o preparo, incorporando ele para ganhar tempo, aproveitar que ainda é cedo. Então máquina é máquina, né, pessoal? E se nós não temos prioridade, se o prestador de serviço ele vai transitar em várias situações, a gente corre o risco de acontecer alguma coisa desse tipo, máquina quebra. E daí, se o cara está em outra propriedade, enquanto ele não terminar o serviço daquela outra propriedade, não vai vir para nós. Então, por que eu estou falando nesse caso específico da semeadura? Nós não podemos abrir mão de garantir época de semeadura. Se tem uma coisa que a gente tem batido sempre e primado dentro das propriedades, é o ajuste da capacidade operacional de semeadura e de colheita. Tá? Mas a colheita, eu já vou falar disso, ainda dá para dar uma flexibilizada, porque a colheita a gente produziu, está lá, a gente tem que achar um jeito de tirar do campo. Agora, a semeadura em si é o que vai garantir o alto ou médio ou baixo potencial da lavoura. Então, a gente não pode abrir mão de definir o potencial. E outra, nós temos que garantir que vamos semear o arroz cedo para dar tempo de entrar semeando a soja cedo, para que a colheita inicie cedo. E lembrando do sistema, a gente entregue para a pecuária a área cedo também. Então, a gente começa, como eu disse, essas tomadas de decisão do que a gente vai fazer, aonde que a gente pode terceirizar ou não, e aonde a gente deve terceirizar e aonde não deve correr esse risco, tem que ser sempre pensando a partir de agora no todo. Tá? O arroz, nossa data limite, nós temos que botar limite no arroz até 20 de outubro. 20 de outubro o arroz tem que estar semeado, porque a partir do dia 25 a gente tem que se preocupar com a soja. E a soja a gente tem que fazer de tudo para até 15, 20 de novembro a gente encerrar a semeadura da soja, porque tem que irrigar o arroz. E tem áreas da própria soja, tem que colocar o adubo a lanço
no arroz também, se vai colocar água, tem que colocar ureia, lanço, então começa a ter um monte de atividades simultâneas e a gente tem que fazer de tudo para conseguir ter foco, encerrar uma operação e começar outra, e não a gente sair dando tiro para tudo que é lado. Tá? Então essa questão especificamente da capacidade de semeadura é uma das operações que de maneira nenhuma a gente deveria terceirizar. Essa nós temos que garantir a capacidade de execução desse serviço por si só. Nós temos que ter a nossa condição. Chegou a época de semear, entre e resolve o problema. Tá? Então a capacidade de colheita, pessoal, agora pegando mesmo essas duas coisas, semeadura e colheita, podendo nós estarmos bem dimensionados para fazer as duas coisas, melhor ainda. Tá? Porque eu já tive situações também, e a gente tem que se dar conta aqui, que às vezes a capacidade de colheita até está bem dimensionada para o potencial produtivo que se tem dentro da propriedade historicamente, mas a partir do momento que a gente começa a encaixar essas coisas, semear mais cedo, aumentar o potencial da lavoura, começar a ter rotação de cultura, integração com a pecuária, que a tendência é que a produção aumente, a produtividade seja mais alta, a capacidade operacional tem relação direta à colheita. A gente não consegue fazer essa mesma conta que eu fiz, embora tenha gente que faça. Eu fiz uma conta de semeadura de hectares por linha, no máximo, para a gente ter um rendimento de 10 a 15%. Na colheita, tem gente que faz conta de hectares por pés de plataforma, largura de plataforma. Eu não vejo essa conta com bons olhos, inclusive não vejo muito sentido nesta conta. Já teve situações, inclusive, tanto em arroz quanto em soja, de nós trocarmos a plataforma da máquina por uma plataforma menor para aumentar o rendimento da máquina, porque a máquina com a plataforma grande estava entrando tanto volume para dentro da máquina que o sistema de trilha da máquina não estava tendo capacidade de trilhar, e daí ou aumentava muito a perda de colheita por falta de capacidade de trilha, ou tinha que reduzir muito a velocidade de colheita, perdendo rendimento. E daí nesse tipo de situação a gente teve dois casos, um em arroz e outro em soja, de reduzir a largura da plataforma para que entrasse menos volume de colhido para dentro da máquina, para que a trilha tivesse capacidade de trilhar e a velocidade da máquina não precisasse reduzir tanto. Então a gente acabou conseguindo aumentar o rendimento ao reduzir a largura da plataforma. Então por isso que eu não vejo sentido nessa conta de largura de plataforma por hectares a serem colhidos. Tá? Eu não vejo uma relação muito direta. Qual seria a conta mais ideal? E de novo, isso daqui vai variar de quanto que a gente vai colher, né? Então a semeadura é hectares por linha e ponto. Agora a colheita, nós colher 8 mil quilos é uma coisa, colher 10 mil quilos é outra, colher 12 mil quilos é outra. E se for a mesma máquina, a conta que a gente tem que fazer na colheita é uma estimativa de produtividade e sacos colhidos por dia. Tá? De uma maneira geral, pessoal, um bom dimensionamento aí é de 5 a 7,5% de capacidade de colheita ao dia. Pensando no encaixe do sistema para que a gente consiga terminar arroz, o ideal, tá? O ideal é que a gente termine a colheita ainda em março, e a soja se colha toda a soja dentro do mês de abril. A partir de maio, essas áreas têm que estar com a pecuária, nós não podemos mais estar fazendo algum serviço em cima da área. Além para evitar atraso da entrega da área para a pecuária, e pensando em adubação das pastagens, isso tem relação direta com o aproveitamento da adubação da pastagem. Se nós formos maio adentro colhendo, entregar essa pastagem, a área para a pecuária só meados de maio ou mais para o fim do mês, pior ainda, para botar adubo na pastagem só em junho, para daqui a pouco entrar lá na virada de junho para julho o gado na pastagem, para em final de agosto, início de setembro sair de novo, aí começa os benditos dos atritos e a gente começa a não ter condição de fazer um encaixe bem feito do sistema. Então, vou voltar a repetir. A partir do momento que a gente tem pretensão de termos um sistema de produção integrada, a gente passa a pensar, embora as atividades tenham que gerar o seu resultado isoladamente, a gente não pode mais pensar nelas sozinhas. Elas fazem parte de um todo e esse todo tem que estar sempre encaixado.
Então essa questão da capacidade de colheita, eu falei em 5 a 7,5% ao dia, que seria a metade da capacidade de colheita de semeadura, da capacidade de semeadura, né? Eu falei de 10 a 15% da capacidade de semeadura e da colheita de 5 a 7,5%. Mas o fundamental, e daí vai depender um pouco de cada região, tem regiões, por exemplo, um pouco mais quentes, aqui no entorno de Pelotas ou mais para cima de Pelotas, é comum que se comece a colher arroz em fevereiro. Então a gente consegue começar a colheita aí na segunda quinzena de fevereiro. Lembrando que o nosso objetivo seria a gente usar como referência e como meta terminar o arroz ainda dentro de março e a soja ainda dentro do mês de abril. Óbvio que isso vai ter relação direta com o escalonamento de cultivares e da semeadura, né, pessoal? Para que não dê colisão de colheita ou atraso de colheita. Tá? Essa safra, inclusive, a gente teve um problema desse de ficar 8 dias parado, porque terminamos de colher uma lavoura e a outra não estava pronta. Então a gente se enredou no escalonamento de semeadura, tá? Lembrando que eu já disse para vocês que sempre que eu errar, eu vou assumir o meu erro e chamar a atenção para o erro que eu cometi aqui. Então nós tivemos, na verdade, a área que nós tínhamos intenção de começar a semeadura acabou atrasando a saída do gado para dessecação e nós começamos em outra área com uma cultivar. Começamos em outra área com o 24 e essa área que atrasou a saída era para ser guri. Foi guri. A gente tentou dar uma adiantada no ciclo irrigando primeiro a lavoura do guri para fazer com que a gente colhesse antes. De fato, colhemos primeiro, só que a área não estava, quando terminamos a colheita do guri, o 24 ainda não estava a ponto de colheita e ficamos aí uma semana parados, perdendo capacidade de serviço, né? Então esse escalonamento, fora o dimensionamento do maquinário, o escalonamento das cultivares e da semeadura em si e da irrigação depois, vai ter influência direta nessa eficiência, tá? Mas de qualquer forma vamos raciocinar que a gente tenha feito o escalonamento da semeadura e a escolha das cultivares da maneira correta. Então a gente vai conseguir, nesse caso que eu acabei de citar para vocês, se nós tivéssemos começado a semeadura pelo guri, inevitavelmente nós teríamos começado a colheita em fevereiro. Nós começamos a colher 3 ou 4 de março, se eu não me engano, porque a gente inverteu a ordem de semeadura por uma questão operacional do momento, tá? Mas se nós tivéssemos começado a colher em fevereiro, provavelmente teríamos terminado essa lavoura dentro do mês de março tranquilamente. Só que tem outras situações mais ao sul, por exemplo, Santa Vitória, Jaguarão, a fronteira sul que é mais fria, é muito raro ou praticamente impossível que dê colheita de arroz ainda em fevereiro, porque o arroz floresce por acúmulo térmico, como para lá é mais frio, o ciclo tende a se alongar e muito raramente, ou nunca, eu na verdade nunca tive uma colheita de arroz em fevereiro atendendo em Santa Vitória. Então nesse tipo, o que eu estou querendo dizer agora? Mais próximo da região mais quente, onde a gente vai ganhar aí uma semana, 10, 15 dias de antecipação de início de colheita, o dimensionamento pode ser diferente, daí pode ser mais para os 5% ao dia, como eu estou falando, que daí para colher 100% da área levaríamos 20 dias de serviço, de execução de colheita. Pensando numa área onde a gente começa a colheita inevitavelmente mais tarde, a capacidade operacional já tem que ser um pouco maior para que a gente consiga atender a demanda de colher todo o arroz dentro de março, para que se colha toda a soja dentro do mês de abril, para que a partir de maio as áreas estejam disponíveis para a pecuária. Então essa questão, tanto da semeadura quanto da colheita, são os pontos chaves das nossas tomadas de decisão. Mas como eu já disse, semeadura eu não terceirizo, não tenho meu aval, lógico que eu não mando nos produtores, né? Mas o meu posicionamento é sempre que a gente ajuste a capacidade operacional e que nós tenhamos capacidade operacional de resolver essa questão sozinhos. E já no caso da colheita, eu acho que vale mais a pena terceirizar agora, nesse caso específico aqui, para a gente fazer um ajuste, como eu disse. Digamos que o padrão da propriedade era colher 9 mil quilos, 180 sacos, tá? E que daí com o ajuste das áreas, da época de semeadura, rotação de culturas, a gente começa a aumentar o potencial produtivo e passa para 200 sacos, com o passar do tempo vai passar
para 200, 210, 220, dependendo de como se encaixar o sistema. E daí, neste caso, ao invés de comprar uma máquina nova, que vai ter o custo da máquina, a parcela da máquina, a depreciação, a demanda de ter um funcionário, que geralmente essas máquinas novas não é qualquer um que opera, enfim. Nesse tipo de situação, pessoal, eu acho que se encaixa muito bem, pensando no sistema, uma terceirização. Obviamente que tem que ter cuidado, tem que ter avaliação das regulagens da máquina, avaliação de perdas de colheita, que é o serviço que o Bruno faz, né? Que inclusive a gente fez uma live falando sobre isso. Mas se a gente for fazer uma conta, pessoal, em torno de 8% o pessoal cobra aí para colher o arroz. Tá? 8% da colheita, obviamente, né? Eu já tive casos, e esse tipo de conta às vezes acontece do produtor não querer terceirizar, e esse ano específico foi muito tranquilo. Eu tenho muito medo da gente usar como referência um ano completamente atípico, porque ele é um ponto fora da curva, está completamente fora de padrão. E daí o pessoal tomar como base esse ano que conseguiu colher sozinho, mesmo com uma capacidade operacional mais reduzida, o São Pedro ajudou muito a época da colheita, e o cara, não, consegui me virar, daí deixei todo o meu arroz em casa, o frete paguei pouco, aproveitei aí que para não mandar arroz para fora em época de colheita, que o preço dá uma baixada, enfim, tem N razões. Só que esta safra específica foi muito fora do padrão. Não é o normal nós termos tanta tranquilidade assim durante todo o período de colheita. E eu já peguei, pessoal, 3 vezes pegar temporal, daí justamente quando está colhendo arroz na virada de março para abril. Tá? É normal nós termos uma viração de tempo. Repito, esse ano está fora de padrão, tá? Ele é um ponto fora da curva, mas no histórico dessas 10 safras que a gente atende aí, normalmente tem na virada de março para abril algum movimento de chuva mais intenso, e eu já peguei 3 vezes essas últimas lavouras que estavam sendo colhidas, arroz sendo colhido em abril, da gente ter um quarteirão inteiro acamado e a lavoura baixar aí do que vinha colhendo 40, 50, 60 sacos. Tá? E essa conta desse custo de 8% para colher, uma relação dessa que eu acabei de fazer para você, se nós estivéssemos colhendo 200 e perder 50 sacos, é 25% da produtividade, né, que reduziu, teve uma perda de 25%. E daí a gente se nega a pagar 8% para aumentar a capacidade de colheita para garantir que escape dessa adversidade. Lembrando que o ideal seria nós fazermos numa terceirização dessas, que pode ser para a soja também. A soja geralmente o pessoal cobra de 2 a 3 sacos, aí depende da logística, se tem que levar graneleiro ou não, o custo de frete, enfim. Mas vamos considerar arroz 8% e soja 3 sacos por hectare. Se a gente for, obviamente, que limitar a área do prestador de serviço, vai deixar disponível para o cara 1/4 da área, 1/3 da área no máximo. Então essa conta já diminui, se era 8 sacos e vai dar 1/4 da área para o cara, já virou 2 sacos por hectare da área total. Aliás, 8%. Então é 8% da área que ele colher, mas se a gente dividir pela área total, vai virar em 2% da produção total da lavoura. Assim como no caso da soja, 3 sacos, se for 1/3 da lavoura terceirizada, vai virar 1 saco. Então esse tipo de conta, eu vejo com muito bons olhos essa questão, pensando no sistema, para a gente evitar que tenha que comprar uma máquina nova, como eu já disse, depreciação, parcela, funcionário, custo fixo, tem um monte de coisa que entra, manutenção, tem um monte de coisa que entra nessa conta aí, e esses 8% ou esses 3 sacos para uma parte específica da área, geralmente tendem a sair bem mais barato. Tá? Então, já me posicionando com os 2 pontos fundamentais da lavoura, que é semeadura e colheita. A semeadura não recomendo e brigo para que a gente não terceirize, que a gente seja dono da operação. E já na colheita eu acho que nós temos que ser mais flexíveis e estarmos mais organizados para terceirizar e para garantir também a colheita. Eu falei da área de arroz, né, que por 3 vezes já me pegou um quarteirão.
o último quarteirão da lavoura, a última lavoura, na verdade, e na soja, isso eu já contei também, no ano do Super El Niño, acabei de falar de manutenção de máquina e me lembrei disso. O ano do Super El Niño, nós até tínhamos capacidade de colheita suficiente, só que por falta de manutenção durante a entre-safra da máquina grande, que era mais uma máquina uma CR, da New Holland, uma máquina com alta tecnologia, alta capacidade de rendimento de serviço, só que é uma máquina que não é qualquer um que mexe, tem que ser uma assistência especializada. E daí, por falta de manutenção durante a entre-safra, a máquina no início da colheita não andou, e a gente ficou colhendo só com a máquina pequena. Nós tínhamos 105 hectares para colher e marcava a chuva grande no ano do Super El Niño, que ia encordoar 2 semanas de tempo murrinhento. Dava umas chuvas, ficava 2 dias nublado, chovia de novo, ficava mais 3 dias nublado, chovia de novo, e assim foi. Nós ficamos um intervalo de pelo menos 2 semanas parado, e desses 105 hectares que nós podíamos ter colhido, se tivesse entrado com as 2 máquinas, principalmente com a grande, nós conseguimos colher 25 hectares só. Daí os outros 80 hectares, com esses 15 dias de tempo melado, viraram uma pasta. O grão dentro da vagem virou uma manteiga. Nós perdemos esses 80 hectares. E esse tipo de conta aí, se a gente for, eu acabei de falar em 3 sacos por hectare, né? Nós perdemos 80 hectares que não conseguimos tirar a lavoura do campo. Quanto é que vale isso, né, pessoal? Nem falando da questão da pecuária depois, que foi o foco que eu dei pensando no sistema, da gente garantir a colheita para entregar a área para a atividade que vem na sequência. Mas esse caso específico de lavoura de arroz, já por 3 vezes me aconteceu em 10 safras, tá? De deitar quarteirão inteiro. Depois eu vou mandar para vocês uma foto lá da Estância Tamanca, que é uma das maiores dores que eu tenho, é de não saber quanto que aquela lavoura de fato produziu, porque a gente colheu 100%, eram 70 hectares, a gente colheu 100% daquela área deitada. E para vocês terem uma ideia do nível da dificuldade que foi, que ela colou tanto no chão, que nós conseguíamos trabalhar só entre a 1 e as 3 da tarde, 1h30, 3h30 da tarde, dava 2 horas e meia de serviço por dia, no melhor horário do dia, período mais seco, e ainda assim as máquinas praticamente mal se mexiam, né? Tentando pescar aquele arroz deitado, e ainda deu 172 sacos por hectare, colhendo todo o arroz no chão. Tá? Depois eu vou mandar para vocês uma foto do arroz em pré-colheita, que é uma das maiores dores que eu tenho até hoje, de não saber o quanto de verdade aquela lavoura produziu, porque eu imagino que nós tenhamos deixado lá pelo menos uns 60 sacos no chão. Tá? Vocês depois olhem, eu vou mandar para o grupo lá, olhem a foto, um lavouraço. Eu não sei se não foi até hoje a melhor lavoura de arroz que eu já tive na vida. E infelizmente eu não sei quanto que ela produziu, porque a gente não conseguiu tirar ela do campo por falta de capacidade operacional. Então, pessoal, para resumir, deixa eu ver quantos minutos faltam, 12 minutos, tá? Então, para resumir essa questão da capacidade operacional de plantio, finquem o garrão aí de 10 a 15% ao dia, independente seja arroz ou seja soja, para a gente garantir a melhor janela de semeadura que vai nos definir potencial produtivo. A colheita, se a gente puder ter de 5 a 7,5% de capacidade de colheita por dia, melhor, se não, a gente já tem que estar preparado, e obviamente, como disse o professor Alencar na live que a gente fez em conjunto, a gente tem que estar preparado para a ação, né? Então não adianta nada, na hora da colheita lá, a gente não levar em conta isso antes, de já fazer uma previsão de qual área, de quantos por cento da área a gente terceirizaria, e na hora da colheita ver que o tempo lá, de acordo com a previsão, semana que vem o tempo vai ficar nojento, vou ter que ganhar tempo essa semana, e daí de uma hora para outra querer resolver. Isso não é tipo de coisa que se tira um prestador de serviço do bolso, né, pessoal? Então isso é coisa que tem que estar já no planejamento, até para a gente garantir uma prioridade, uma qualidade, para conseguir uma pessoa que a gente confie, né, que possa ir lá prestar o serviço. E esse tipo de coisa geralmente funciona bem quando se faz o acertado previamente e se garante uma área X, uma área mínima,
para o prestador de serviço ir lá fazer aquele serviço e inclusive podemos deixar com data pré-definida, né? Então, agora partindo para as partes que são mais tranquilas da gente terceirizar, a questão das aplicações tanto de sólidos quanto de líquidos, né, pessoal, é bem comum. Eu citei para vocês aí uma terceirização do calcário, tá? Que nos aconteceu hoje. Hoje de tarde, quebrou a ponta de eixo do trator que estava aplicando para um outro produtor antes de vir para esse cliente nosso, tá? Só que nesse tipo de caso, a história que a lavoura é um jogo que a gente ganha com a bola ainda parada. Quanto mais cedo a gente começar a agir em pós-colheita, esse período do manejo pós-colheita, quanto mais cedo a gente conseguir fazer, melhor. E essa aflição que o cliente ficou do prestador de serviço não poder ir lá é um ótimo sinal, porque ele está percebendo que é ruim ficar parado, né? Dói ficar parado, mas é diferente de uma época de semeadura e de uma colheita. A gente tem margem de segurança, não deu para fazer essa semana, vai levar mais 3 ou 4 dias, 7 para conseguir ir para lá. Beleza, o ideal é que já estivesse fazendo. Eu também preferia que estivesse aplicando calcário agora, que já tivesse aplicado, inclusive, que já se estivesse incorporando esse calcário. Mas se não deu para fazer essa semana, na semana seguinte, ele é o próximo da fila, daí vai conseguir fazer, tá? Só que esse momento específico agora que a gente se encontra entre as lavouras, esse momento de manejo pós-colheita e entre safra, que é o melhor momento para a gente ganhar tempo, né? Então essas terceirizações nesta época tendem a ser mais tranquilas, justamente por isso que se não deu para fazer essa semana, faz na semana que vem, faz o quanto antes assim que der. Mas a gente tem margem de segurança. Época de semeadura nós não temos margem de segurança. E esse tipo de coisa, pegando bem o gancho agora da época de semeadura, se for na época de semeadura nos dá um problema desse de quebrar e coisa e tal, de não conseguir fazer na hora, inevitavelmente a gente tem que fazer depois, perdemos a época de semeadura. Essa é a única das nossas operações que a gente não consegue mais resolver. Semeou lavoura fora da época, a gente só na outra safra. Não tem mais como tirar aquela lavoura de fora da época e encaixar ela de volta dentro da época ideal. Tá? Esse tipo de coisa, por exemplo, embuchou o adubo, não caiu o adubo, a gente tem a opção de colocar o adubo a lanço depois. Não é a mesma coisa, não é, mas dá para resolver. A questão, tem um problema lá numa coroinha da lavoura, não está molhando direito, a irrigação não está chegando naquela parte mais alta. Tem como nós colocar uma bombinha lá, uma mangueira, um tratorzinho bombeando especificamente para aquele carocinho mais alto, dá para resolver. O arroz, a semeadura deu uma embuchada na plantadeira, caiu pouca semente, o arroz está meio ralo. Aumenta a dose da primeira aplicação de ureia, faz perfilhar. Enfim, a gente tem várias opções. Teve um escape de praga, um escape de planta daninha. Dá para reaplicar. A época de semeadura não nos permite erro. Essa a gente não corrige mais. Errou? Só na safra que vem. Lamento, não tem mais o que fazer. Então, por isso que eu sou tão incisivo que esta operação a gente não pode delegar. Essa nós temos a responsabilidade de fazer ela no momento dela. Então, essa questão que eu estava falando, voltando agora para a questão das aplicações, tá? Esse negócio da terceirização do calcário é uma opção que a gente tem, inclusive, para fazer, dependendo da área, né, pessoal? É mais normal o pessoal fazer em área de coxilha, aplicar de caminhão. Tá? Que daí vem os caminhões vêm e aplicam, impressionante o rendimento dos caminhões que aplicam calcário e a velocidade que eles fazem, né? É um serviço que geralmente para essas áreas mais altas se encaixa muito, para o pessoal não precisar comprar uma máquina para isso, né? Até porque não é uma coisa que se faça sempre, mas em área baixa também dá, uma área de campo, por exemplo, que não tenha taipa, que não seja uma resteva de arroz que ficou com taipa, daria para fazer também de caminhão, tá? É tranquilo de fazer. Geralmente os caminhões fazem pelo rendimento deles, geralmente depende da logística e do tamanho da área, mas é uma opção que se tem e é uma boa opção de terceirização desse serviço aí. Tá? A gente não pode esquecer da questão dos líquidos, né? Que é uma coisa que a gente terceiriza com frequência, que é as aplicações de avião, né, pessoal? Tá, beleza. O pessoal disse que estava pausado, então tá. Então vamos retomar aqui o finalzinho.
que eu estava falando, eu encerrei o assunto das aplicações terceirizadas de líquidos e sólidos, né, pensando na estratégia do avião, que é uma baita de uma ferramenta, tá? Só para resumir o que eu falei antes. O avião é uma baita de uma ferramenta, a gente ganha um rendimento operacional muito grande, faz mais área em menos tempo, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, nessa propriedade que eu disse que eu morei, que nós tínhamos avião próprio, eu fazia de 60 a 70 hectares por hora com o avião e 10 hectares por hora de pulverizador, um pulverizador de 3.000 litros. Tá? Então, sem sombra de dúvida, o rendimento operacional do avião é muito grande. Eu só quis chamar a atenção para que, se a gente quiser ter uma alta eficiência nos manejos, a lavoura que é em beira de mato, que passa a rede costeando a lavoura ou dentro da lavoura, pior ainda, e as questões pontuais da aplicação em ponto de agulha no arroz e glifosato na soja, estas 4 situações a gente tem que ter uma outra opção para não depender exclusivamente do avião, porque senão inevitavelmente nós vamos nos enredar. Inevitavelmente beira de rede, beira de mato, justamente porque o piloto tem família e tem que se cuidar, como eu citei antes, ele não vai se matar contra o mato, né, se atirar contra a rede, então inevitavelmente tem que levantar o avião um pouco antes e essas partes ficam com a aplicação, com a eficiência da aplicação comprometida, fica reduzida. Então, esse tipo de situação nós teríamos que ter a opção de um pulverizador disponível, e a gente tem casos, inclusive, de algumas propriedades de ter pulverizador, mas que não sobe taipa, daí só aplica em área de soja. Já ajuda nos glifosatos da soja, né, para nós não corrermos risco de dar deriva nas lavouras de arroz, mas o ideal é que nos pontos de agulha a gente tivesse a opção do pulverizador, porque a aplicação terrestre, geralmente a gente consegue ter uma eficiência técnica maior, né? A eficiência operacional do avião é indiscutível que é muito maior, né? E tem outra coisa, pessoal, também a terceirização de autopropelidos. Tem alguns autopropelidos que o pessoal terceiriza. E daí, de novo, tem essa questão específica, que não são todos autopropelidos, que copiam taipa, né? Então, às vezes o cara pega um autopropelido para prestar serviço e vai prestar só na soja, porque em área de arroz ele acaba não podendo ser utilizado. E as últimas 3 coisas, na verdade, que eu tinha notado, que é a questão das drenagens das taipas, que eu já tinha falado antes do uso do RTK para a gente terceirizar o mapeamento dessas áreas, a questão dos preparos e a questão do frete, tá? Aqui são questões pontuais que eu quero destacar. Da importância, eu acho uma baita ferramenta nós terceirizarmos aí, utilizar o RTK para terceirizar o mapeamento das áreas, para ter tanto a drenagem quanto as taipas já mapeadas e depois só um chipzinho vir para o trator para a gente fazer o serviço. Só que tem 2 coisas que são importantes da gente cuidar nesse tipo de situação. O projeto em si, pensando na questão das taipas, é bastante importante que o projetista conheça e entenda de lavoura, tá? Porque os duplos dentro da lavoura de arroz, os duplos que tem que conduzir água para as áreas mais altas, para as coroas, o projeto por si só não contempla, isso tem que ser criado no programa de computador pelo projetista, isso é manual, e às vezes a tendência de dar uma caída na ponta da taipa também, o projetista tem que ter a consciência e o conhecimento de causa para corrigir esse tipo de coisa. Então, é uma baita ferramenta, mas tem que cuidar quem que vai prestar o serviço, se a pessoa tem conhecimento de causa ou não. E outra coisa muito importante é a pessoa que vai executar o serviço depois. Da mesma forma, seja para drenar, seja para entaipar, é importante que a pessoa que vai fazer o serviço tenha conhecimento de causa, porque às vezes a tecnologia pode dar... Já aconteceu, por exemplo, da gente estar utilizando o sistema RTK e dar uma pane no sinal, e daí ele precisar ser atualizado, parar o serviço, atualizar para recomeçar. E daí, se não fosse um operador que tivesse conhecimento de causa, que percebesse que as taipas estavam começando o padrão da taipa estava começando a destoar demais, e ele percebeu que tinha algo errado e parou de seguir o GPS, parou de seguir o sinal, e ligou para o produtor chamando, pedindo ajuda lá que tinha algo estranho. E daí foi feito um reset, né? Se resetou, se reiniciou o programa para que ele atualizasse o sinal e seguisse utilizando, continuando fazendo o serviço correto. Então, tanto no projeto quanto na execução, é uma baita de uma ferramenta.
a gente ganha um baita tempo, como eu já disse, faz um mapeamento para uma lavoura ficar pronto para outra cultura, vai servir para dreno, vai servir para taipa, mas esse cuidado de quem vai fazer o projeto, de quem vai executá-lo, ambos têm que ter conhecimento de lavoura para que a coisa fique bem feita, senão, como me disse já um capataz, a gente tenta fazer uma andorinha e acaba saindo um urubu, tá, pessoal? A questão dos preparos, terceirizar preparo, trator, grade, esse tipo de coisa, plaina, é uma coisa muito tranquila da gente fazer. Esse momento, inclusive, se presta muito para isso. E é, de novo, uma coisa que a gente tem que tomar uma decisão pensando no sistema. Tá? Porque daí pode o produtor ficar meio assim, não, mas eu tenho tempo para resolver e fazer deixar a área pronta sozinho, não vou gastar com um terceiro aqui dentro. Só que daí a gente tem que lembrar que a gente está terminando de colher, entaipando as áreas, aplicando calcário, semeando alguma forrageira, algumas delas vão ser adubadas, e daí, para fazer tudo isso, para que tudo isso realmente aconteça e nenhuma atividade seja postergada por conta da outra, neste tipo de situação se encaixa muito bem uma terceirização e entregar uma das operações ou duas das operações, como esse caso que a gente citou antes. A aplicação de calcário, por exemplo, não é por nossa conta, vai vir um terceiro fazer. Beleza, já é menos uma coisa para a gente fazer. A questão das aplicações das pastagens, se a gente tem condição de já ir adiantando o preparo, terminando de fazer taipa nas áreas que vão virar arroz e já adubando as pastagens que foram semeadas cedo, beleza, se dá para fazer tudo sozinho, ótimo. Se não dá, lembrando, voltar a falar do aproveitamento da luz e da temperatura para o aproveitamento da pastagem em relação à adubação. Não adianta nós botar adubo na pastagem em junho e julho. Então, maio já é o nosso limite, e por isso mesmo, vou voltar a frisar, nós temos que fazer de tudo para terminar a colheita do arroz em março, a colheita da soja em abril, para a partir de maio essas áreas estarem com a pecuária. Então, e a partir da gente entregar as áreas, como vai continuar, o processo não para, a gente tem que terminar de fazer as áreas para deixar pronta para o arroz, ir calcareando as áreas de soja, botando adubo nas pastagens, e inevitavelmente em algum desses momentos, ou a gente vai optar por um serviço ou outro, ou nós vamos colocar alguém de fora. E esse tipo de situação, como eu já disse, é o momento mais tranquilo da gente terceirizar, porque se não deu para fazer essa semana, faz na outra. Se o rendimento não está tão grande, não compromete tanto, mas já nos ajuda e nos aumenta a nossa capacidade operacional sem que a gente tenha que desembolsar, comprar um equipamento novo, um trator novo, funcionário novo, enfim, tudo aquilo que eu já citei. E a questão do frete, pessoal, que a gente terceiriza bastante, né? E essa questão da colheita, a gente tem que se dar conta que aumentando a produtividade, a gente vai aumentar custo de frete. Tá? Custo de frete, custo de secagem, essas coisas a gente vai gastar mais, porque vai estar colhendo mais, é mais produto para escoar, para secar, para limpar, enfim. Tem uma estratégia muito boa que eu utilizava em Jaguarão, porque uma coisa é um fato, época de colheita, no auge da colheita, aí na época da safra, o frete, obviamente que se eleva, e na entre safra ele cai pela metade, às vezes até menos. Então, dependendo da região e da época que vai se fazer a contratação de frete, ele está 50% ou 40% do que estava na época da colheita. Então, uma alternativa boa que o pessoal tem, que dá para utilizar, é botar, seja arroz, seja soja. Eu utilizei bastante em área de soja, em Jaguarão, no silo bolsa, né? Então isso daí dá tranquilamente, se a gente for esperar aí uns 60 dias para terminar a colheita, baixar o preço do frete, para depois começar a transportar, pensando na soja específica, vai mandar essa soja direto para o porto, abaixo de 18 de umidade para baixo, dá tranquilamente para colher e meter direto na bolsa, e esses 60 dias aí não tem problema nenhum de ficar armazenado nesse silo bag, nesse silo bolsa. Desde que bem vedado, né, que a gente cuide. Tem esse tipo de silo bolsa aí, a gente tem que cuidar os bichos às vezes vão fuçar e rasgam o silo, e daí se começar a entrar oxigênio, umidade para dentro, vai fermentar, daí vai dar problema dentro do armazenamento ali, mas é uma alternativa que o pessoal utilizava bastante, quando a gente trabalhava em Jaguarão ali, se utilizava bastante essa estratégia
Daí se fazia 2 ou 3 tripas, que o pessoal chamava. A gente ia colhendo, mandando alguma coisa para fora. Isso é uma coisa muito importante que eu não falei, a questão da capacidade de colheita. Essa tomada de decisão, a gente tem que fazer de tudo para não parar o corte, né, pessoal? Então, a capacidade de secagem da interna vai influenciar nisso, e a capacidade de colheita. Então, às vezes acontece o secador vai embuchar, vem colhendo e chegou no volume máximo lá que tem capacidade de secar dentro da propriedade, daí usa ou a estratégia de botar no silo bolsa ou de mandar algumas cargas para fora para não parar a colheita, e daí esse tipo de coisa também, pensando naquelas perdas que eu disse para vocês de deitar arroz no final da lavoura, perder 50, 60 sacos, ou a soja de virar uma manteiga ainda na planta, esse tipo de coisa a gente tem que estar preparado para que não aconteça, pensando exclusivamente na lavoura, mas pensando no todo. As atividades não podem atrasar as outras e, inevitavelmente, se a gente começar a atrasar uma, as da sequência vão sofrer a penalização logo adiante. Então, essa estratégia do silo bolsa já utilizei tanto em arroz quanto em soja, e isso também é um serviço que se terceiriza. Tá? Tem gente que compra a máquina e as bolsas, né, para fazer, já vai usar como estratégia permanente. Em Jaguarão, como esse caso que eu disse para vocês, tinha secador na propriedade e não tinha silo, não tinha armazenagem. E daí se utilizava, se comprou tanto a máquina para fazer e para carregar e para descarregar a bolsa, né? E se usava esse tipo de estratégia. Soja que já estava saindo seca, mandava direto para o porto, que geralmente tem algum contrato que foi feito também, o pessoal tem um volume mínimo para entregar, já tem um volume pré-definido que tem que mandar para o porto. Quando estava seca, mandava direto para o porto. Quando estava entre 15 e 18, botava no silo bolsa. Entre 16 e 18, 15, até alguma coisa já mandava misturada para o porto e ia-se embora. Tem a Bianchini às vezes estava aceitando com 15, a Bunge aceita com 14, enfim, daí dependendo do contrato e para onde está indo, dá para mandar entre 14 e 15, mas entre 16 e 18 geralmente se botava da colheita direto para o silo bolsa, e esse silo bolsa ficava lá por 50, 60 dias até o preço do frete despencar, às vezes mais da metade, como eu já disse. Frete em junho, julho ali custando 40% do que estava custando durante a colheita, e daí sim, daí começava a se mandar o resto da soja para fora. Tá, pessoal? Então eu vou dar uma olhada, que tinha alguns comentários ali na outra parte da live, que eu vi que alguém tinha feito alguns comentários. Mas, de uma maneira geral, são várias situações que a gente tem, várias opções que a gente tem para terceirizar. E eu volto a frisar aqui, a principal delas, que não dá para a gente correr o risco de terceirizar, é a capacidade de semeadura. Essa daí nós temos que ter a garantia que quando deu a janela nós vamos entrar semeando e botar toda a lavoura dentro da época ideal, que é isso que define alto potencial. E depois as coisas que acontecem antes disso, como é o momento que a gente está passando agora, de ter capacidade de deixar as áreas prontas, ou na colheita depois, pensando no todo, acho que todas as outras dá para a gente encaixar algum tipo de terceirização, mas aqui de maneira nenhuma a gente deveria abrir mão de garantir a época de semeadura. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tinha alguma coisa para trás aqui da outra live ainda. O Arnaldo falou, na terceirização é importante termos a mesma exigência que temos em outras situações, como qualidade de semente ou de fertilizantes. Realmente, essa questão, e essa é a grande dificuldade, né, pessoal? Pegando o gancho do que o Arnaldo falou aí, nós termos prestadores de serviço disponíveis e de qualidade, não é um estalar de dedos, não, isso não é chutar uma macega e salta 3, 4 para cima. Eu disse para vocês que eu ia encerrar falando de alguns casos que deram certo. Tem algumas propriedades que a gente passou que tem esse tipo de serviço terceirizado, e às vezes é de algum parceiro da própria propriedade, arrendatário, por exemplo. Eu tinha uma situação em Turuçu que tinha dois prestadores de serviço. Na verdade, um era arrendatário de uma das partes da fazenda na beira do arroio, que era uma área mais baixa, de risco de enchente,
e ele nunca semeava a lavoura de arroz antes da metade de outubro, por causa do risco das chuvas, da virada de setembro para outubro. Então ele nos ajudava na semeadura da lavoura de arroz. Como nós semeávamos nas partes mais altas, ele entrava com a máquina dele nos ajudando a semear o arroz. Daí nós começávamos na meados de setembro, até metade de outubro, geralmente antes do dia 15, porque como dobrava a capacidade de semeadura, ele nos ajudava. A gente sempre terminava até o dia 15 e depois emprestava a máquina de arroz para ele levar para a área dele e nos concentrávamos em continuar a semeadura da soja. Tá? Então era um próprio arrendatário da propriedade que, por uma situação específica de semear numa área mais de risco, ele propositalmente segurava um pouco o início da semeadura dele. Nós ganhávamos pelo menos umas 3 semanas de apoio dele para nós conseguirmos terminar toda a lavoura de arroz e depois emprestava a máquina para ele levar e ele semeava a área dele com as 2 máquinas também. Nesta mesma propriedade tinha um vizinho que tinha 2 tratores disponíveis só para prestar esse tipo de serviço que eu falei para vocês aí, seja de drenagem, seja de agora incorporação de calcário, de plaina, esse tipo de serviço bem desse momento aqui. Tá? Nós nos concentrávamos, como era uma propriedade que tinha arroz, soja, pecuária de pasto, pecuária confinada, nós tínhamos arroz, soja, geralmente lavoura de silagem, né? Para silagem, para consumo do próprio confinamento, pasto perene e pasto de verão. Então tinha um monte de atividade para a gente executar, ia colhendo a lavoura e já tinha as operações das forrageiras, do resto do sistema para serem executadas. A gente fazia muita semeadura de pastagem em linha, então para nós não perdermos tempo nos preocupando, ficar fazendo taipa, por exemplo, ou ficar incorporando calcário, ficar aplainando uma área para deixar pronta, enfim, esse tipo de serviço mais de trator, de grade, de plaina, nós terceirizávamos e focávamos o resto da capacidade operacional da propriedade para terminar a semeadura das pastagens, adubar as pastagens cedo, para que a gente tivesse então o sistema todo girando continuamente, sem que a gente precisasse optar por qual das operações a gente realizar. Então nesta propriedade tinham 2 parceiros, terceirização de serviço de preparo, como eu disse para vocês, de grade plaina. Tá? Isso daí é uns acertos por hora de trator, daí depende da capacidade do trator, e geralmente se cobra por hora do trator. Eu tinha alguns preços da época, aí, eu não sei, eu estou desatualizado nisso daí, mas geralmente eu acho que eu até tenho alguma coisa antiga aqui, deixa eu ver se... Eu não sei como é que isso daqui faz 4 safras atrás que eu tinha esses valores aqui. Custo de serviço, que nós tínhamos até uma tabela, pessoal. Tinha uma tabela que a gente tinha. A gente chegou a tentar ter um prestador de serviço para todos os clientes, como tinha um parque de máquinas muito grande. Isso daqui era um outro caso de um produtor que plantava 3.000 hectares e acabou quebrando. E ficou com colheitadeira, plantadeira, autopropelido, grade, trator, enfim, ficou com o parque de máquinas todo. E nós tentamos fazer um acerto para que ele fosse prestador de serviço da empresa e, dependendo do cliente que estivesse precisando, nós direcionávamos ele. Só que daí tentamos na primeira safra fazer assim, ele passou transitando demais para um lado para o outro, não conseguiu dar atenção direito para o serviço, não ficou bom para ele, porque custo de frete, às vezes era um serviço pequeno que ele tinha que fazer, gastava mais tempo transitando e pagando frete do que propriamente prestando serviço. Ele depois virou exclusivo de um dos produtores especificamente, fechou um negócio com ele para colheita, preparos e pulverizações. Como ele tinha autopropelido, então pegou pelo menos 3 atividades para ele fazer e deu uma área mínima a cada safra para garantir para ele uma remuneração, para garantir também exclusividade. Então ele até faz algum serviço com autopropelido, por exemplo, ele até presta algum serviço para alguns outros produtores vizinhos desse, mas sempre depois de terminar o serviço dentro da granja. Então ele até pode fazer para alguma outra pessoa, desde que já tenha cumprido o compromisso dele dentro da propriedade ali. Então esse tipo de coisa, o que a gente viu que mais deu certo, é o pessoal que fechou uma parceria com um prestador de serviço específico. Tá? Eu acabei nem falando do preço, mas para a época aqui, o que nós tínhamos, travou aí, pessoal. A internet está meio nos boicotando hoje.
tá ok, voltou, e para mim deu uma travada, saiu do ar e voltou. Segue travado ou tá tudo normal? A internet não tá de boa vontade comigo hoje. Tá, beleza. Então os preços que eu disse que eu tenho, só para ter uma referência do que a gente tinha aqui, tá? Como eu disse, são preços de 4 safras atrás, essa tabela que eu tenho, mas era para preparo de solo, trator sem implemento, R$ 48,00 por hora mais o diesel, e trator com implemento, R$ 65,00 por hora mais o diesel. Se fosse trator de alta potência, acima de 200 CV, daí somava R$ 5,00 em cada um desses preços. Eu não sei como é que está isso, confesso para vocês que eu não sei como é que está isso hoje, mas é só para a gente ter uma ideia, uma referência do quanto que era a tabela que a gente utilizava aí 4 safras atrás. Mas enfim, os exemplos que eu queria dar é esse daí, do produtor, esse que eu falei antes, que tinha um parceiro e um vizinho. Um prestava serviço de semeadura, mas daí nós estávamos, eu até de certa forma me contradigo, né? Dizendo que não era para terceirizar a capacidade de semeadura, mas neste caso nós estávamos atuando dentro da operação junto. Então não era entregar uma área para o cara, ele semeava literalmente junto conosco, tá? Dentro da mesma lavoura, as duas máquinas dentro do mesmo quarteirão, com a nossa assessoria, mais a turma, o capataz da propriedade em cima da operação cuidando, e eram duas máquinas iguais, inclusive, de fácil regulagem. E então esse tipo de coisa a gente conseguia fazer. Tem um outro produtor que tinha uma situação bem semelhante. Aqui cabe uma coisa que é importante chamar a atenção para esse tipo de coisa. Quando a gente quer fazer as coisas dar certo, da gente ter empatia, de fazer uma integração das pessoas também, além do sistema. Tá? Tem um produtor, eu não vou citar o nome das propriedades, porque como eu não conversei para pedir autorização, mas é o seguinte, esse é um produtor que semeava mais de 2.000 hectares entre arroz e soja, e acabou fechando o negócio com um prestador de serviço que era arrendatário de uma outra propriedade. Quando acabou os contratos de arrendamento dele, a propriedade não renovou os contratos, ele acabou ficando só com uma lavoura própria muito pequena, menos de 100 hectares, e também sobrou uma capacidade operacional muito maior do que ele iria semear. E daí esse produtor em questão fez um negócio com ele, também da mesma forma, garantiu uma porcentagem mínima da área para ele fazer de serviço, tanto de semeadura quanto de colheita. E de novo, nesse caso o cara era específico, tá? Daí para falar da semeadura, que eu me pus contra a semeadura, da gente terceirizar o serviço, como foi o caso que eu falei no início da live, da gente entregar uma área para a pessoa fazer sozinha. Nesse tipo de caso, segundo caso que eu vou relatar para vocês, o cara semeava junto conosco, dentro da lavoura, dentro da mesma operação. E serviço de semeadura, serviço de colheita, principalmente semeadura e colheita, e alguma coisa de preparo, mas era mais semeadura e colheita. O produtor em questão, para garantir que o cara ficasse dentro da propriedade, abriu mão de 70 hectares da área que ele semeava, porque ele não era proprietário, ele também era parceiro, e cedeu uma parte da área que estava arrendada para ele, para que o prestador de serviço pudesse ter uma lavoura dentro da propriedade, para garantir um pouco mais de renda para o cara e para garantir a presença permanente do cara dentro da propriedade com ele. Então acabou que ele conseguiu exclusividade total, porque no final das contas cedeu uma parte da área que era de uso dele para o prestador de serviço poder ter uma lavoura dentro da propriedade, e assim garantiu a longevidade do negócio. O cara virou um prestador de serviço específico dele, e obviamente, como eles estavam sempre juntos, a história é aquela, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, né? Então a qualidade de serviço, capricho nas operações foi e continua sendo ainda, eles continuam trabalhando em conjunto até hoje. Então esse tipo de coisa, indo para os finalmente aí, antes que a live que a internet nos derrube de novo, mas pessoal, eu vejo com muito bons olhos a utilização das terceirizações, tá? Eu acho que nos otimiza bastante, diminui
os custos da propriedade, custo fixo, a gente, sempre que a gente puder evitar imobilizar capital, né, transformar o capital em ferro, que vai virar sucata e inevitavelmente, com o passar dos anos, vai depreciando e vai perdendo o valor. Inclusive o finado Frederico Costa falava de uma coisa que ele tinha pavor de máquina, né, de ferro, né? E é que ele dizia que dependendo da situação de depreciação que a máquina tivesse, se tu desse a máquina de presente, o cara só aceitava se tu pagasse o frete, senão nem de graça queriam. Então esse tipo de coisa a gente podendo, de certa forma, evitar de ficar imobilizando capital em ferro, é sempre uma boa alternativa. Obviamente que o grande senão são os momentos específicos da terceirização e o tipo de pessoa que vai prestar o serviço. Tá? Alguns momentos como esse que eu disse do calcário é bem mais tranquilo, se fosse preparos também era bem mais tranquilo, mas coisas de colheita especificamente, ou semeadura vai definir o nosso potencial produtivo, ou bota o cara fixo dentro da propriedade, ou garante sozinho a tua capacidade operacional. Se tiver que optar, eu prefiro que o produtor tenha capacidade de semeadura suficiente para não depender de ninguém, e qualquer outras das operações a gente pode contar com alguém de fora. Tá? Mas enfim, era mais ou menos o que eu tinha separado para a gente conversar hoje. A internet já nos travou 3 vezes aí, parece que não tá de bom jeito conosco hoje. Vou agradecer a atenção de vocês aí, me despedindo, lembrando que a partir da semana que vem a gente vai rever os momentos aí de quando a gente vai voltar com as lives do Instagram. É certo que a gente faz o workshop na quinta-feira e a partir da semana seguinte eu vou ver se 1 ou 2 vezes por semana eu consigo entrar no ar com vocês aqui pelo Instagram neste modelo de live que a gente vem fazendo. E a ideia dos convidados, pessoal, isso daí nós vamos manter, né? Tá? A ideia é que eu vou tentar fazer 2 lives por semana a partir da outra, depois do workshop, tá? Eu vou tentar fazer uma com um convidado e uma de maneira individual. Tá? Vai depender de como que a minha agenda vai ficar, mas a intenção é essa. E daí a gente vai combinando, eu aviso para vocês conforme for acontecendo as coisas. Vou tentar também, de certa forma, manter o dia específico, o dia da live do convidado e o dia da live individual, para que a gente tenha uma programação, né? Já sabe, tal dia específico da semana a live é com um convidado, tal dia específico da semana o Fabrício entra no ar sozinho e a gente já consegue se preparar, tá bem? Agradeço aí a participação de vocês, os comentários, os elogios. E vamos em frente. Conhecimento dividido se multiplica. Forte abraço, pessoal. Uma boa noite a todos.